Ouvir uma música nova pela primeira vez, né, e gostar é muito bom, mas você reencontrar uma música também é muito bom. Sabe, quando você escuta, você fala, essa música que eu não lembrava, maravilhosa. E aí eles tocaram Jesus numa moto. Gente, Jesus numa moto. Só o nome da música. Primeira vez que eu vi essa música, eu fiquei enlouquecida, porque já achei maravilhoso uma música chamada Jesus numa moto. E a música é muito boa. Depois você escuta. É muito maravilhosa. Não, muito maravilhosa sim. Talvez eu esteja um pouco exagerando, mas ela é. E aí, Dário, a gente tá conversando há meia hora aqui e agora a gente vem falar do Jesus numa moto. E aí Quando a tocou gente Jesus deu o numa play moto. pra gravar, Nossa, lembrei, é porque eu tô com a música na cabeça, assim. A música fala, pra ser Jesus numa moto e Che Guevara dos acostamentos, entendeu? É, enfim, uma viagem muito louca, maravilhosa. Vai depois pro lugar, é Sai Guarabira. É isso, Brasil. Vamos lá, que a gente tem pouco tempo. Que Demauro agora, Dário, tá todo ocupadinho pra mim. Antes era, ai, vamos gravar o tempo que você quiser, a gente pode fazer episódio de 2 horas. Agora é, então, gata, tenho compromisso, anda logo, fala logo aí. Dário, tem um episódio de drama que você não era nosso editor ainda, era na época que eu editava. Eu vou te passar esse episódio, aí você entende por que a Cintia é tão dramática assim, caso você tenha um período vago. Não, caso ele não tenha percebido ainda, né? Porque eu acho que se tem uma coisa escancarada desse podcast, é isso, né? Tá bom, vamos lá então. Bom dia, ouvinte do Corajosamente. Faz tanto tempo que a gente não tem padrão nenhum nessa abertura que eu tentei agora ir lá no fundo buscar um padrão, e o padrão é não ter padrão. Essa é a ordem. A ordem é não ter ordem, é a bagunça, que é dedo no e gritaria. A frase. E ó. Cíntia Cruz. Eu sou o Demauro, caso você esteja ouvindo esse episódio pela primeira vez. É isso, seguimos daqui, temos 2 anos de isso aqui. Maravilhoso, muito amor. Qual é o episódio de hoje, Cíntia? Qual é o tema? Oi, meu povo, como sempre, né? A gente aí dando ouvidos aos meus pacientes e os nossos amigos e as pessoas do mundo. E se tem uma coisa que as pessoas têm tido dificuldade, pessoas o quê? 30, 40 anos, né? Que eu atendo ali 50, é cuidar dos pais. Começar a ter que cuidar ou já estar no processo de cuidar de quem cuidou da gente. E isso, meus amores, não é uma tarefa fácil. Vocês acham que é fácil? Não é, né? Porque tem a teimosia, tem o fato da pessoa não querer ser cuidada, tem um monte de coisa. E aí eu tava pensando sobre esse episódio e eu fiquei pensando assim que a vida, ela é muito da engraçadinha, né? Assim, ela sacaneia a gente, porque você é ensinado a vida inteira a se cuidar sozinho, a fazer suas coisas sozinho, se vira, você tem que ser independente. Aí você vai ficando velho e você vai precisando que cuidem de você. E aí como é que você... Então assim, você começa a vida sendo cuidado, né? Porque a criança tem que ser cuidada. Aí todo mundo fala, não, você tem que se cuidar sozinho, agora chega, você não é mais criança, né? E aí você passa, sei lá, 60 anos da sua vida, 70 anos da sua vida, 80, nesse exercício todo, e aí de repente você tem que ser cuidado de novo. Gente, imagina o que é, né, pra quem tá ouvindo a gente que tá aí entre 30, 25 e, sei lá, 40 anos. Vocês já pararam pra pensar que não deve ser um trabalho simples, um processo tranquilo, uma coisa de boa? É isso, acabou o episódio. Vai lá refletir sobre essa abertura. Beijo. Inclusive, temos um episódio sobre envelhecimento, que vai estar na descrição desse episódio, caso você queira ouvir depois. Que a gente falou da gente, né, envelhecendo e tudo mais. Mas não falou nesse foco maravilhoso dos pais. Porque eu até pensei, gente, Cíntia, imagine a gente velho, porque a gente é teimoso, né? Você já tem essa consciência sobre você, né, Cíntia? Ai, O olhar de eu Cíntia. gosto de ficar assumindo isso publicamente, né? Porque depois eu Tá bom. crio o quê? Eu crio prova contra mim, mas ok. Digamos Porque que eu- vai que eu seja. Os nossos parceiros ouvem esse podcast, né, Cíntia? Aí eles acho que vão até gravar no áudio, assim, Queridos, digamos que, por exemplo, nós, né, sejamos... numa aí outra teimosos. realidade. É, Isso. de como a gente vai ser ranzinza. E como... Isso que você disse, na verdade, no começo, me quebrou todas as pernas do que eu tinha pra dizer, assim, tipo, que é isso, né? A gente é ensinado a ser independente, né? A gente é ensinado a fazer tudo sozinho, a se virar sozinho,
a não pedir ajuda de ninguém. E aí você cria um ser que precisa da sua ajuda em tudo. Você ensina isso para esse ser, que você é independente. E aí depois você precisa da ajuda desse ser. E é tipo, como que na sua cabeça vai fazer qualquer sentido isso? Não faz. Ainda mais se for ranzinhos igual eu e a Cintia. Quer dizer, num universo paralelo onde eu e a Cintia somos ranzinhos, sabe? Eu tô perdido, Cintia. Por favor, continue agora que eu preciso achar o meu chão. Eu me perdi. Calma. Vai. E tem mais uma coisa também que eu acho que deve ser muito foda e muito doido, assim, que é quando a gente também fica muito tempo num papel de ensinar, né? No papel de dar caminhos, de dar conselhos, de ser a pessoa, de ser o porto seguro de alguém, assim, né? Também mudando esse lugar de ter que buscar o outro enquanto porto seguro e tal, eu acho que é um exercício difícil, assim, porque, vamos lá, né, gente, assim, eu não tenho filhos, Bruno também não, meus pais estão vivos, os pais a mãe do Bruno não tá e tal, então, assim, a gente tá fazendo aqui um exercício empático, né, porque a gente não tem filhos né, assim, minha mãe não depende de mim hoje e tal, mas a gente convive com muita gente que, enfim, passa por isso e tal, né? Eu acho que quando você tem um filho, e pelo que eu vejo, assim, das pessoas que têm filhos, é uma mudança de chave enorme na vida, assim, de você pensar que você vai criar alguém que por muito tempo vai depender de você e totalmente de você. Então, gente, muda uma chavinha, assim, muito importante na cabeça da pessoa. E ela vai passar, eu acho que isso não muda quando o filho faz 30 anos. Ou isso não volta quando o filho faz 50. Ai, nossa, meu filho já... Não, ainda tem aquela coisa ali de que você é responsável por aquela pessoa, não importa que ela tenha 60 anos e você 80. E aí se vê nesse lugar dessa pessoa tá preocupada com você, responsável por você, tendo que cuidar de você, não deve ser fácil, não deve ser simples, né? E eu lembro que quando a gente começou a conversar sobre esse episódio, né? Lembra que a gente falou de como é difícil pra gente lembrar que os nossos pais também estão vivendo pela primeira vez, né? É uma das coisas mais difíceis, assim, a gente se ligar que eles também estão sendo pais pela primeira vez, eles também estão tendo 50 anos pela primeira vez, 60 anos. Eles estão também encarando a vida pela primeira vez. Eles só têm um pouco mais de experiência que a gente, porque eles nasceram um pouquinho antes, né? Mas estamos todos aí nessa viagem pela primeira vez. E tem muita coisa que eles estão aprendendo também, né? Assim, sobre eles. E é importante, acho que esse episódio é para fazer vocês que cuidam de pais ou que tem, né? Lembrar disso, assim, né? Só para dar um toque. Eu pensei num exemplo perfeito, Cíntia Cruz, enquanto você dizia que eu tenho uma prima que ela tem 20 e poucos anos hoje, mas eu carreguei ela no colo quando ela nasceu, sabe? Bebê, né? E ela não é nem minha filha, né? Que não é nem alguém que eu tive que criar e ver o desenvolvimento. Eu via ela de tempos em tempos. Mas eu tenho sentimentos, às vezes, que eu olho pra ela e falo, meu Deus, ela tem 20 e poucos anos. Fora a parte do meu sofrimento de estar velho agora, entre muitas aspas, que a gente não está, né? Mas como é isso, né? De ver... Uma parte minha vê ela ainda como alguém muito mais novo. E ela não é mais nova, ela já tem, acho que 25 ou 26. E é tipo, ela já é um adulto, funcional. Já mora sozinha. E já trabalha, sabe? Terminou a faculdade há pouco tempo. E é tipo, ela é um adulto funcional, super competente. E na minha cabeça ela ainda é que ele é um bebezinho frágil, assim, que precisa de alguma coisa, sabe? Não é nem minha filha. E é muito profundo mesmo isso, de pensar. Porque antes da gente falar desse tema, eu acho que não era algo que eu tinha refletido por esse lado, de pensar que um adulto, um pai ou uma mãe, vai precisar de ajuda de alguém que eles veem como alguém que não é pra ajudar eles, né? Alguém que não é pra cuidar deles. E não é só nesse lado de... Porque na cabeça deles é um bebê, alguém que eles deu a vida, mas também porque não quer incomodar, né? Existe esse lado. A gente detesta incomodar os outros. Porque a gente é criado a não encher o saco dos nossos pais, talvez. E resolver as coisas sozinho. Aprender sozinho, né? Mas não encher o saco do mundo. E aí a gente precisa de ajuda. Só que essa ajuda também me faz refletir o quanto
a nossa cultura também tem esse lado. Porque, por exemplo, fora do Brasil, as pessoas mais velhas, assim, de 60, 70 anos, eles vão pra balada, eles vão pra bares. Não bares da terceira idade. Bares, restaurantes e baladas que todo mundo vai. Porque eles são todo mundo. E eles não têm distinção social. E eles andam sozinhos. Pessoas com andadores na rua, assim, sabe? Que você mexe o andador, aí dá alguns passos, aí mexe o andador, dá outros passos. Aí você olha essa pessoa atravessando a rua, essa pessoa não quer ajuda. Ela vai atravessar a rua na velocidade dela, o mundo que espere ela. E ela vive a vida dela. E eu não vejo isso no Brasil, sabe? A gente tem essa separação também do nossa, de ver o idoso incapaz em certas coisas e tal, que não é verdade, definitivamente, porque a nossa percepção está errada sobre isso. E da própria pessoa mais velha também existir em um momento onde ela perde um pouco a liberdade dela sem perceber que ela está infligindo isso nela, sabe? Não sei, eu acho difícil comparar, assim, como é envelhecer na Europa ou fora do Brasil, como é envelhecer no Brasil, porque sim, eu acho que a gente, enfim, são contextos muito diferentes, né? Assim, a gente tem os nossos idosos, eles têm problemas sérios de saúde e tem a demência, né? A demência senil mesmo, ou Alzheimer, né? Então, às vezes você tem o velhinho que tá fisicamente super bem, que anda, que tem independência física, né, assim, motora e tal, mas que a cabeça não tá boa. Então ele quer sair pra buscar pão, não sei o quê, mas ele se perde a um quarteirão de casa e não volta mais, entendeu? Né, alguém vem trazer porque achou o velhinho perdido não sei aonde e tal. Por outro lado, a gente também tem o velhinho, a velhinha, que a cabeça tá muito boa, que não estão ainda com a demência senil, não sei o quê, mas o corpo já não tá legal, porque teve uma vida, né, assim, que, como a gente falou no episódio do envelhecimento, né, assim, você tem que se preparar para sua velhice, se você quiser ter uma velhice mais autônoma e tudo isso. Então, eu acho que tem um pouco disso, assim, também, que é o que preocupa os filhos, que é o que preocupa a família, né, eu tive exemplos muito diferentes das minhas avós. Eu tive uma avó fisicamente muito bem, tinha Alzheimer, então a dificuldade do cuidado é porque ela tinha independência física, ela queria fazer as coisas e ela causava, né, e tal, enfim, porque... E ela tinha rotina na cabeça dela, então ela acordava, sei lá, 4 da manhã, queria cozinhar, aquela coisa toda. E eu tive uma outra avó que a cabeça tava muito boa, tipo, morreu, assim... Até ela ter o AVC, ela estava completamente, tipo, lúcida, vivendo, né? Mas que o corpo já não estava tão legal, assim, já não andava tão bem, ela perdeu... Com o tempo, ela foi perdendo a confiança de andar grandes distâncias. Então, ela já não se sentia confortável e, tipo assim, sozinha ela não ia descer de um táxi e andar um estacionamento inteiro no mercado, sabe? Porque ela não confiava mais ali no... Mas eu não sei se os nossos... Não tenho referência, assim, pra pensar se a gente tem restaurantes e tal, que não recebem bem os idosos no Brasil, assim, não consigo pensar nisso, sabe? Então, é que eu sou uma idosa também, né, gente? Vocês têm que entender que eu também não faço lá muita coisa na rua, na vida, né? Eu sou caseira, Então, né? por isso o exercício físico, né? Que Cintia está sempre reclamando no Instagram quando vai fazer um exercício físico. Faz uma vez por mês essa reclamação, né? Não exercício físico, deixar claro aqui. Mas sabe que eu lembrei que... Ai, desculpa, eu te interrompi. Mas em 2007, assim, mais ou menos, eu comecei a namorar uma pessoa que gostava muito de música eletrônica e tal. E quando a gente ia nas baladas da época, que era a The Edge, enfim, tinha a Louca e tal, tinha um cara que era, assim, uma figura icônica da balada naquela época, que era um senhor, assim, eu não sei quantos anos ele tinha, mas bem, sabe, cabecinha branca, assim mesmo. E ele usava roupa jovem, boné, umas camisetas super descoladas, assim, e tal.
E ele era, tipo assim, muito famoso nas baladas, porque ele frequentava todas as baladas de São Paulo, assim, todo mundo conhecia e tal, porque, né, chamava atenção, porque ele era o único velhinho que tava ali, 4 horas da manhã, e assim, dançando lá, vivendo a vida dele bem pleno, entendeu? Me lembro muito bem dele. Ele era famoso justamente porque ele era o único ali, né? Porque ele era o único, exatamente. Não que não tivesse pessoas mais velhas e tal, mas assim, igual ele, não tinha, né? A gente tem uma segregação e uma parte de preconceito do idoso frequentando nossos ambientes. Eu não estou dizendo que eu tenho, mas eu faço parte dessa cultura. Então, uma parte de mim percebe quando tem um idoso num ambiente assim, sabe? É notável. E eu acho muito legal ir para locais e me desafiar nessa coisa, sabe? De ver pessoas ali de todas as idades vivendo a vida, porque desde criança até pessoas mais velhas, fora do Brasil, né? E dentro do Brasil a gente tem a balada da terceira idade, né? Onde você é velho, você vai aqui. Porque todo o resto do mundo é do jovem. E, e quem tá indo na balada da terceira idade provavelmente viveu nessa mesma percepção de quem é velho vai aqui. E até o jeito que a gente trata as pessoas mais velhas também, né? Aí voltando um pouco a essa parte do cuidado, que eu não quero ir pra balada, não é o tema aqui, né? Mas eu lembro uma vez, era um vídeo no TikTok, alguma coisa assim. Uma senhora, 70 anos, acho. Aquela herdeira, sabe? Uma pessoa herdeira, assim, que é milionária, bilionária. Ela tava fazendo uma compra numa loja e a atendente tratava ela como praticamente um ser inválido, sabe? E falava tudo no diminutivo com ela. Como se ela fosse uma... Ou seria... Não sei se eu seria inválido, mas uma criancinha, né? Ai, nananana. Obrigado, é o melhor exemplo. Meu exemplo estava errado, desculpe. Como uma criancinha. Você gostou da bolsinha? Ai, que bom. Exato. E aí a compra dela deu 500 mil reais. O que isso é um problema para um outro episódio. É dinheiro dela, né? Ela pode gastar, mas é um outro episódio. E aí, justamente, isso é muito chocante, assim, sabe? Ela é uma pessoa que gastou 500 mil reais e foi tratada como uma criancinha pela pessoa, né? E isso me faz muito pensar de como a gente tem essa percepção da pessoa mais velha, sabe? De que ela precisa de ajuda, que ela precisa de cuidado, que ela é frágil. Tipo, não, ela também é uma pessoa forte, uma pessoa que viveu até ali, até certo momento, né? Eu sei que existe pessoas que, sim, o corpo não funciona, ou o cérebro não funciona do jeito que a gente está esperando. Mas eu acho que a gente inflige tanto isso na pessoa mais velha que ela acaba aceitando e vivendo dessa forma. E aí isso piora ainda mais o envelhecimento, sabe? E eu não tô dizendo isso para que você vá lá e faça com que a pessoa mais velha tenha que fazer tudo sozinha e ela que se vire. Mas existe um local de cuidado que é muito legal quando a gente faz isso para a pessoa mais velha. Mas a gente força muito essa coisa do tipo, você precisa de cuidado, sabe? É isso que você precisa, porque você está indo para um local onde você não consegue fazer sozinho. E tipo, isso também tá muito errado da gente fazer isso, da gente fazer isso na pessoa. E é tão engraçado porque a gente não pergunta pra pessoa as coisas, né? Como a gente faz com a criança, a gente não faz com o mais velho. Que a gente acha alguma coisa e a gente vai lá e força aquilo na pessoa, na criança, ao invés de perguntar. E a gente tem aprendido tanto na nossa educação hoje a perguntar pra criança o que ela tá sentindo, o que ela quer. Em que momento que a gente conversa sobre o mais velho, falar o mais velho ali, né? O que ele precisa, o que ele quer, o que ele tá com vontade, porque a gente ignora, a gente só força as coisas nele, como a gente forçava ainda mais com as crianças, e hoje tenta forçar menos. E assim, muitas vezes, né, esse idoso, esse pai, essa mãe mais velha e tal, ele tá em total condições de conversar com você, né, assim, de explicar do que ele precisa, como que ele precisa e tal. E tem uma outra coisa também, esses dias eu estava conversando, enfim, né, em sessão com uma paciente, ela estava falando de uma característica da mãe dela, assim, que estava irritando muito ela, assim, né, e tal. Tipo assim, porque a minha mãe envelheceu e agora ela fica com essas coisas, e deu lá o exemplo, né. E aí eu falei, nossa, mas isso é novo, assim, ela não era assim, né, tipo... Aí ela falou, não, ela sempre foi assim. Aí eu falei, tá, e isso tá te irritando agora, né? Então não tem a ver com a velhice dela, né?
Aí ela, nossa, é mesmo, cara. Ela sempre foi desse jeito, tipo, eu acho que era. Ela tava brincando com a mãe dela, ela sempre foi muito atrasada, assim, sempre se atrasa, sabe? Dá um jeito de se atrasar, tipo. E ela, porque a minha mãe agora. Não, na verdade, não é agora, ela sempre foi assim, é o jeito dela. Então, eu acho que a gente também esquece de algumas características, né, daquela pessoa e tal, que aquilo faz ela ser quem ela é e tal. Ai, tinha mais um exemplo que eu queria dar. Ai, bom, enfim, não tô conseguindo lembrar. Mas eu acho que, então, vamos lá, né? Se a gente vai olhar pelo lado dos pais, você tá nesse processo em que você a vida inteira se condicionou a cuidar de alguém, a saber, a dar as respostas e tal, né? E por outro lado, você tem uma pessoa ali que também por muito tempo foi cuidada e que agora tá se vendo no papel de cuidar, né? Eu acho que a gente perde um ouro, assim, enorme, porque primeiro, a gente fica preso a quem os nossos pais foram quando a gente era criança, quando a gente era adolescente e tal. Então, a gente também se prende ali numa ideia dos nossos pais. E a gente perde a chance de usufruir da companhia desse adulto que tá ali perto da gente, né? Então, quando eu penso na minha mãe hoje, eu penso assim, que eu tenho a chance de ter por perto uma mulher de 60 e poucos anos, que viveu um monte de coisa legal, que me conhece em um período da minha vida que eu não me conhecia muito bem, né? Assim, quando eu era bebê. Então, por que que a gente não usufrui mais desse vínculo entre dois adultos, né? Para conversar sobre a vida, para entender como que... do que ficar nessa lógica aí de como se a gente ainda tivesse 13, 14 anos, né? E baseado nisso, assim, eu já vi a Ana Cláudia Quintana Arantes falando sobre isso, e esses dias eu vi um vídeo de um cara chamado... o Instagram acho que chama Eduardo Duca, Eduardo Araújo. Ele fez uma lista, e a Ana Cláudia também tem uma lista de perguntas que a gente deveria fazer para os nossos pais agora na vida adulta, assim. Coisas sobre você que só eles sabem e coisas sobre a relação de vocês também. Então, tem uma listinha aqui das perguntas, e aí eu também achei interessante porque eu acho que vem alguns preconceitos aqui nessa lista, depois eu vou falar, mas eu vou falar das perguntas e que eu achei bem interessante. Então, assim, coisas para você perguntar para sua mãe antes que seja tarde. Qual a sua lembrança mais feliz de nós juntos? Como foi o primeiro ano da maternidade para você? Alguma coisa sobre a nossa família que você guarda em segredo e que você quer compartilhar, que tá pesado para você guardar? Qual foi a coisa mais legal que eu já fiz por você? Alguma coisa que você quis fazer e não fez, o que seria? Quais são as melhores e piores coisas de se envelhecer? E o que você quer que eu sempre lembre sobre você? Então, essas são as perguntas para a mãe. E as perguntas para o pai, olha o tom das perguntas para o pai. Qual foi o momento que você sentiu mais orgulho de mim? Você já se arrependeu de algo e como isso influenciou nas suas escolhas? De quais conquistas você mais se orgulha? Qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para superá-lo? O que você quis fazer, mas não teve chance? Tem algo que você gostaria de ter feito diferente com o pai? E se você pudesse deixar apenas uma lição para mim, qual seria? É uma lista pra você perguntar tudo pros dois, né? É que eu achei, assim, que nas perguntas da mãe tá muito mais relacionado ao vínculo deles, né? E as perguntas pro pai, muito mais relacionado pro mundo, pro que você realizou, o que faltou, o que não sei o quê, né? Assim, tem perguntas do vínculo, mas da mãe eu achei que tá mais, assim, não sei. E aí, eu mandei algumas perguntas já pra minha mãe e tem sido muito legal receber as respostas, assim. Muito porque tem coisa que só ela sabe mesmo, né? Então, é o primeiro ano da maternidade, as coisas e tal.
E muito porque é isso, né, gente? É uma adulta que eu admiro muito, que eu tenho muito carinho, muito afeto, muito amor e tal. E aí o que eu achei mais engraçado é que na pergunta do qual que é o lado bom, o lado ruim de envelhecer, né? Aí ela falou que o lado ruim é que ela tá esquecida, que a memória, né, não é a mesma coisa, e que muitas vezes a memória não tá boa, mas a cabeça tá boa, só que o corpo às vezes não acompanha. Então, sabe, você pensa, mas, né? Enfim. E a coisa boa é que você, primeiro, você tem certa urgência de vida para algumas coisas, então você não fica se enroscando nas coisas, sabe? Tipo, quer fazer um negócio, você vai lá e faz logo e não fica arrumando pretexto para você mesmo não fazer e tal. E poder falar o que quer, o que veio da cabeça. Não ficar, ai, guardando coisa e tal. Falar, não, já tô num momento da minha vida que eu não preciso mais de tanto freio. E eu fiquei pensando muito sobre isso, assim. Porque, será que a gente precisa ter um momento na vida pra não ter freio? Tipo, assim, por que a gente tem que guardar tudo, 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 até os 60? Aí, com 60, eu posso falar realmente o que eu acho das coisas. Acho que eu não preciso ter tempo, assim. Você pode... Tem jeitos legais, né? Ferramentas legais pra você falar o que você sente, o que você acha, desde sempre. Eu acho que essa parte, eu sempre vi pelo lado que a pessoa precisou de 60 anos de experiência para realmente entender que ela não precisa ter freio, sabe? E, por exemplo, o Caio é uma pessoa que não demorou tudo isso porque é uma pessoa que não tem freio desde muito tempo. Nunca teve. Mas nunca teve. Mas é o outro lado da terapia, né? Que é justamente você economiza esse tempo de vida no seu entendimento, na sua reflexão, para já perder o freio, o filtro bem mais cedo. Mas nesse ponto das perguntas que você leu, me fez pensar que eu tenho uma tia, né? Que ela é praticamente uma mãe pra mim. E o quanto eu excluo ela das coisas, sabe? O quanto a gente exclui os nossos pais das coisas e a gente não conversa com eles. A gente exclui os mais velhos, sabe? Eu acho que existe um sentimento ali que é o cuidado excessivo que a gente recebe, né? E a gente, quando... Acho que de criança para adolescente é onde existe esse... Ah, não, agora eu sou adolescente, não preciso mais disso. Não precisa cuidar de mim. E parece que isso nunca foi embora, sabe? Dessa parte do cuidado excessivo ali, quando você não precisa. Acho que o conselho é melhor do que o cuidado. Não o cuidado, o conselho. O conselho não pedido, sabe? Que eu não quero sua opinião, eu quero decidir minha própria coisa. E eu acho que isso, falando do que eu venho percebendo na gravação desse podcast, na reflexão na gravação desse podcast, que é como se eu fosse dizer algo pra minha tia, pra minha mãe, que ela fosse me dar uma opinião que eu não pedi, que eu não quero, sabe? Mas a opinião dela não me causa isso há muito tempo. Como a da minha mãe também não causava, sabe? Mas causava quando eu era mais novo. E me fez pensar nesse lado, sabe? Como se fosse uma bronca que ela fosse me dar, como se fosse uma coisa, eu estou fazendo errado, porque eu tenho o jeito dela de fazer, que é o jeito certo. Que é normalmente o que acontece com os nossos pais, né? E me fez refletir aqui, será que isso também é uma pequena parte do porquê que a gente não sabe conversar com os nossos pais, sabe? Porque a gente tem tanta memória de que vai receber uma bronca, de que Uma eles vão lição falar moral. uma lição de moral, que isso aqui não se deve fazer e você tem que fazer do jeito certo, porque eles se preocupam com a gente, o quanto isso sim é chato, mas a gente como adulto hoje não afeta mais da mesma maneira, né? E se afetar, você pode simplesmente dizer pro seu pai, pros seus pais, né? E já isso, seus cuidadores. A minha mãe falou isso. Ela falou que ela fica... Que, por outro lado, ela cuida muito pra não ficar sendo a velha sábia, que sempre tem uma coisa pra falar, uma dica, sabe, um conselho e tal. Ela, ai, pelo amor de Deus. Eu não quero conselho, só quero conversar. Só isso. Ai, que eu me policio um pouco pra isso, assim, pra não ser a velha do conselho. Sempre tem um conselho, sempre tem, ai, nossa, deixa eu, a pessoa madura aqui, te dar um toque. E sabe o que ajuda a gente a também não ficar nesse ponto do conselho e aprender mais? É sobre viver experiências juntos, né? Eu lembro quando eu fui com a minha tia, a gente foi num parque de natureza, assim, e a gente ficou caminhando pelo parque, falando sobre os bichos, falando sobre as coisas, e
ir no cinema, continuar vivendo experiência junto, sabe? Porque a gente deixa de viver tantas coisas com os nossos pais, de mesmo em casa assistir um filme na Netflix ou um documentário ou alguma coisa, que a gente não tem mais coisas pra conversar, né? E aí você acaba vivendo aquele, oi, como é que você tá? Tudo bem? E vai muito pra aquele básico, né, do padrão da vida, de que pessoas que você não tem muita relação. E a gente se preocupa tanto por um ponto, mas esquece sobre o dia a dia, né? Esquece sobre viver experiências juntos, sobre colocar tempo e viver, ir pra locais juntos. Mas você sabe que isso também é uma reclamação, assim, das minhas pacientes em relação às mães e aos pais, que é essa coisa de que os pais também vão deixando de fazer coisas interessantes e vão deixando de ter coisas novas para trazer para essa relação. E aí fica naquela conversa sempre, porque sua tia não sei o quê, o vizinho falou lá, 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 sabia que a filha da fulana não sei o quê. E aí até uma paciente minha tava, enfim, falando quanto a mãe parece que depois de uma certa idade, assim, perdeu a paciência de aprender coisas novas, de se dedicar a coisas novas, assim. Então, isso também para a relação vira um desafio, né? Porque você tá lá vivendo sua vida, várias coisas novas acontecendo, então você tem sempre novidades e coisas para contar e tal. Enquanto a outra pessoa tá ali meio que estacionada naquele contextinho muito menor, né? E eu não quero também entrar aqui no, nossa, então a pessoa tem que ter uma vida cheia de... Mas assim, o quanto também essa diferença de contexto, de alguém que tá ali ainda recebendo muita informação do mundo, muita coisa, muita novidade, e o outro que já não tá mais com tanta paciência, como isso também faz essa relação às vezes ficar meio desequilibrada, né? Mas sabe que eu queria trazer o ponto de volta que eu trouxe aqui, porque a gente não tem nada pro mais velho fazer também, né? A gente exclui ele das nossas coisas. E eu não digo que a gente não tá levando o mais velho, mas a gente exclui eles dos bares, dos restaurantes, dos eventos. E aí ele não tem mais nada pra fazer mesmo. E aí ele vai Então, mas isso se, não é como. se perdendo. Ele pode ir. A questão é assim, é que muitas vezes ele não consegue ir sozinho. Tipo, aquilo que eu falei, ele não tem autonomia física e tal. E aí, pros filhos, pra família, levar é difícil, enfim, né? E tudo. Mas também, quando ele tem autonomia, o que ele gosta de fazer? As minhas pacientes, as mães têm autonomia física, elas podem fazer o que elas quiserem e tal. Mas aí entra outra coisa, que é elas sentem medo, elas não se sentem seguras. Elas têm medo de ser roubada, tipo assim, sei lá, vai que eu vou e acontece alguma coisa, eu vou estar sozinha. Então, tem uma insegurança aí da velhice que é difícil da gente entender. Tipo, por que que uma pessoa que a vida inteira foi independente, fez milhões de coisas sozinha, agora não consegue ir ao teatro? Se sente insegura de ir ao teatro, que às vezes é 4 quarteirões da casa dela, entendeu? Ou ir ao cinema, no shopping que ela vai comigo toda semana e tal. Então, eu acho que tem sim uma coisa dos espaços e tudo isso, mas também tem um processo do próprio idoso, de se permitir, enfim, e assim, eu tô falando, mas eu tô falando também de um recorte social aqui que eu tô pensando, né? Eu concordo com você. Eu concordo que existe esse lado da pessoa não se sentir mais segura em fazendo aquilo sozinho, de ir pra tal lugar e tudo mais. E eu acho que até sobre a disponibilidade de amigos pra fazer a mesma coisa com eles, né? De, vamos no shopping, você não vai sozinho, você vai com mais gente e no cinema e teatro e tudo mais. Mas eu acho que o que acontece é que a gente, no que eu tô dizendo, o excluir, eu não tô dizendo de uma forma negativa. O que eu tô dizendo é sobre, justamente, se você olhar em volta, a gente não vê pessoas mais velhas, assim, sabe? Fazendo atividades, nas atividades que a gente participa e tudo mais. E o quanto a gente... Como é tão raro pra eles fazerem essas atividades, como você falou do o cara que era mais velho e ia na balada, ele é notável, porque é raro da gente ver. E era raro pra mim também ver, porque eu notava isso muito fora do Brasil. Eu notava muito isso de, nossa, essas pessoas mais velhas estão aqui. Era um grupo de 10, 20 pessoas, assim, num lugar que tinha, sei lá, 80 pessoas, sabe? E eles estavam ali no bar, rindo, bebendo, e sempre estão ali. Todas as pessoas saem e tudo mais. E
como isso é tão natural, não existe um ponto deles serem notados. Eu notava porque pra mim não era. Eu Sim, nunca pra cresci num você. ambiente que era. E eu não excluo que no Brasil também tem essa falta de segurança, de confiança, que você vai ser assaltado. Assim como a gente tem medo de ser assaltado, o homem tem menos medo do que a mulher e a pessoa mais velha mais medo ainda do que os dois. E eu sei que isso acontece, mas... E eu não tô dizendo isso que a gente vai mudar. Só tô fazendo como uma reflexão, que é o quanto a gente realmente nota quando alguém mais velho tá no ambiente, porque a gente tanto nota que porque não é comum ver eles ali. E que merda que não é comum. Que ruim que não é comum. E eu acho que... Eu não sei qual é a solução para isso, é apenas uma reflexão. Eu acho que os bares da terceira idade, por exemplo, os lugares da terceira idade, é um local onde aí o mais jovem vai ali e é tipo, eles não estão acostumados do mais jovem estar ali. Porque é só pro lugar deles, sabe? E não tinha que ser só o lugar deles. O lugar deles é o mundo inteiro, como é o nosso lugar, né? E eu digo isso também dizendo pra mim, porque quando eu envelhecer, eu não quero ir em locais que é só pra terceira idade. Eu quero ir no mundo inteiro, o mundo inteiro é pra mim. E talvez eu tenha medo e talvez eu não consiga nem subir aquela escada, porque eu envelheci. E aí, quanto a isso, a minha dica vai ser o Drauzio Varela, que é sempre maravilhoso, falando pra gente envelhecer saudável, com dicas maravilhosas. Maratonista que ele é, né, gente? Começou a Maratonista. fazer maratona com 40 anos, parou de É. fumar e foi correr. Mas E existe todo um processo também disso, de você fazer exercício e tudo mais, mas isso também é um ponto que às vezes a gente força no mais velho. Ah, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer exercício. E tipo, o que ele quer? O que você quer fazer? Mas o que eu acho é que muitas vezes a gente espera do idoso uma coisa que ele nunca fez a vida inteira. Então, o que eu tô querendo dizer é assim: ah, porque a minha mãe não vai num teatro, meu pai não sabe, não vai, nunca foi a vida inteira, entendeu? Tipo, aí quando a pessoa tá com 70 anos, 60, você acha que. As pessoas não são assim, né? O ser humano, ele tem os seus hábitos, as suas práticas e tal. E o processo de mudança, conforme a gente vai envelhecendo, vai ficando mais desafiador. Não quer dizer que é impossível e tal, mas vai ficando mais desafiador. Então, se quando ele estava no auge da segurança física, ele se sentia autônomo, seguro, assim, ele não ia ao teatro, porque, sei lá, ele não queria, não gostava. Por que você acha que aos 70 ele vai, nossa, eu vou pegar meu tempo livre e voltar? Não vai, entendeu? Por outro lado, se você, em São Paulo, assim, eu ia muito principalmente na época da faculdade, no Centro Cultural São Paulo, ali na Vergueiro, no Sescs e tal. Sempre tem idosos, porque são espaços que até fisicamente são pensados para eles, né? Tem rampa, tem o Centro Cultural São Paulo, nem tanto, que é cheio das escadas, mas o Sesc e tal, sempre tem essa coisa física até, né? Com rampa, com não sei o quê. Se precisar, tem cadeira de roda, eles te levam, tem elevador, tem... Então, eu acho que tem espaços aqui em São Paulo, falando do meu recorte, né? Que os idosos se apropriam, se sentem à vontade de ir e tal. E também tem iniciativas e coisas também voltadas para os velhinhos que querem sair, que às vezes não são nem tão velhinhos, né? Fala velhinho. Das pessoas mais velhas que têm interesse nisso e tal, né? Por outro lado, também, tem algumas iniciativas, porque às vezes a gente fica com essa coisa de colocar pessoa mais velha com pessoa mais velha, né? Só fica um grupinho ali e tal. Então, também existem iniciativas em São Paulo em misturar crianças com pessoas mais velhas, propor outras coisas. Então, pega, sei lá, eu tenho o Vinícius, que é um conhecido meu que tem uma ONG e tal, que trabalha com criança e adolescente. Eles têm lá um dia da semana que eles fazem visitas a asilos do bairro e tal, né? Que é um bairro pobre, enfim. E para esses jovens, primeiro, ajudarem e conviverem com idosos, porque muitos não têm mais os avós, não, né? E também para ajudar os velhinhos com celular, com computador, com coisas ali e tal, e para ter esse contato, né? Mas aí é no contexto de um asilo mesmo, né? De um processo assim e tal. Mas o que eu queria deixar, assim, de recado para quem está ouvindo a gente e que tem os pais já envelhecendo ou mais velhos, tudo, é para aprender também no dia a dia a olhar para essas pessoas como
como pessoas, como adultos, e não tanto com aquela imagem, com aquela ideia de pai e mãe que você tinha quando você era mais novo, né? Assim, você tem a chance de reconhecer um adulto que te ama, que tá aí com você, e que pode ter muitas coisas legais pra te trazer, né? Pra trazer pra essa relação e tal. E que às vezes a gente abafa ali, enfim. E eu acho que nesse lado também a gente acaba deixando pra depois as coisas, né? Como se os pais fossem estar ali pra sempre. Depois eu mando mensagem, depois eu vou lá visitar, depois eu vou fazer tal coisa. E a gente perde tanta coisa por estar numa vida corrida. Eu lembro quando a minha mãe tal, ela falou isso a vida inteira, na verdade. Que ela perdeu os pais, ela era muito jovem e acho que não teve um deixar, não deu nem tempo de deixar pra depois, sabe? E ela falava, quando eu não estiver aqui, você vai entender quanto uma pessoa faz falta, ou quanto as coisas que você quer dizer não acontecem e tudo mais. E eu acho que eu fiz uma missão interna desde que minha mãe faleceu, de tentar de alguma forma transferir isso pros meus amigos, sabe? Esse sentimento. Não da forma que ela dizia, que a forma que ela dizia não funcionava, mas de uma forma mais acolhedora, de o quanto sim, um dia os nossos pais não vão estar aqui, e a gente deixou de viver e de perguntar tantas coisas. Eu acho que essa lista que você trouxe, Cintia, é maravilhosa, que é justamente de, tipo, traz uma reflexão tão gostosa e acolhedora sobre colocando os nossos pais num ser humano normal. E é difícil a gente lembrar que eles são seres humanos normais, né? Cheio de sentimento, cheio de medo, e medo de pedir ajuda, medo de atrapalhar, e com tanto amor pra gente. E não tô conseguindo achar palavras pra descrever o quanto é doloroso essa perda dos pais, sabe? Do quanto é horrível isso de você ter pequenas coisas que acontecem e você não compartilhar, não ter como compartilhar, sabe? Eu acho que eu lembro de um sentimento assim de, tipo, quando acontece algo muito bom na nossa vida que a gente quer contar pra alguém, pra pessoa sentir orgulho pra gente. Quando seus pais estão vivos, você talvez não conte nem na hora, você conte no dia seguinte, sabe? Mas quando eles não estão mais, você pensa, a dor vem na hora, sabe? Deles não estarem mais aqui. E é importante a gente olhar e viver a vida com eles. Eu gostaria muito de perguntar essa lista pra minha mãe, porque eu nunca perguntei e nunca vou. Mas vou definitivamente conversar com a minha tia sobre essa lista. E sobre outras pessoas que eu considero como cuidadores de mim também, sabe? E quero sim expandir essa lista ainda mais. E talvez começar a ir no teatro com eles, para que eles já tenham o hábito de ir no teatro, porque teatro também é bom. Tem um livro que eu quero indicar, do Fabrício Carpinejar, que chama Cuide dos Seus Pais Antes que Seja Tarde. E e ele vai falar justamente isso, assim, que o período da vida dele, que ele se divorciou e tal, e ele volta a morar com os pais, com a mãe, como foi lindo e ótimo e maravilhoso ele poder voltar para aquela casa sem o ranço da adolescência, sem, sabe, poder estar ali, tomar o cafezinho da tarde com a mãe dele, conversar e tal, enfim, é bem fofo, é bem legal assim o livro. Também queria indicar um outro livro que é o best-seller, enfim, né, que chama Os Anos, da Annie Ernaux, que ela vai falar sobre ali o processo do pai envelhecendo e os últimos momentos do pai dela, assim, e tal. Que é um livro bem curtinho, mas muito legal, assim, vale super dar uma lida. E eu tô tentando lembrar o nome de um filme. Enquanto você dá suas dicas, eu vou dar um Google aqui pra ver se eu acho. Eu quero dar a dica do Drauzio Varela, que ele está em todos os locais, vou deixar o link dele na descrição. E um filme que chama Meu Pai, a tradução aqui, que é com Anthony Hopkins. Ele mostra o quanto ele insere a gente dentro dessa vida, onde o Anthony Hopkins faz o papel de um pai que tá com Alzheimer, e como é isso no ponto de vista dele, sabe? A gente vive o ponto de vista dele. E a gente tem relances do ponto de vista da filha dele. Mas é maravilhoso ter pelo lado dele, assim, sabe? Maravilhoso pelo lado da gente ver, né? Não pelo que ele tá vivendo. Definitivamente não
pelo que ele tá vivendo, mas conecta a gente muito como é isso, sabe? E eu acho que é um filme muito necessário, assim, nessa perspectiva eu não quero nem dizer o que eu senti, porque é um spoiler, mas é muito bom. Meu pai é de 2020, Anthony Hopkins. Porque tem essa coisa desse paternalismo, desse cuidado velhinho como... Tipo, o velhinho, né? Tem o jeito de falar o velhinho, né? Enfim, não é bem assim, né? O filme, eu não consegui achar o nome aqui, mas é um filme nacional. É um casal jovem, o cara é DJ, eu acho. E aí ele vai tocar num baile da terceira idade. E leva a namorada, tipo assim, eu vou fazer um bico aqui, 1 horinha, e depois a gente vai pra algum lugar e ela vai junto. E esse momento, assim, dele tocando dela sozinha ali, interagindo os velhos que estavam ali e tal, é muito legal. E eu não lembro se a Débora Falabella, a menina, se a Maria... não lembro quem, eu não consigo lembrar nem dos atores, mas eu lembro que quando eu assisti, enfim, eu gostei bastante. Mas se eu lembrar, a gente coloca na descrição, assim, é bem legal esse. Tá bom de dica? Maravilhoso isso. Inclusive, a dica que não tem nem nome, mas tem descrição do filme. Exatamente. Tem a sinopse, mas não tem o nome. Exato. Aí o desafio do Corajosamente é isso. A gente vai dar sinopses de filmes e você descobre o nome. É isso, gente. Espero que vocês levem um pouquinho de insights aí desse papo e que a relação com essas pessoas mais velhas possam ficar mais leves. É isso. Beijo, até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.